Fala galera, você tá no canal Matemática para Burros, agora preste atenção aqui. Assunto sério, seríssimo. Esse tipo de questão aqui você pode fazer sem conta nenhuma. Você não precisa de conta nenhuma. Esse aqui é o tipo de questão que faz você disparar na frente dos outros. Em quesito de tempo, principalmente, porque a gente sabe que o tempo no Enem é uma das características mais cruciais dessa prova. É um desafio o tempo do Enem, porque são 90 questões no segundo dia. E a cada segundo que você consegue salvar nas questões é ouro. E esse tipo de questão aqui é uma questão que aquelas pessoas que têm a lógica, a malícia de resolver, a malícia de olhar as alternativas e ver aquilo que faz sentido e o que não faz, essas pessoas elas têm uma vantagem muito grande. E é isso que eu tento passar aqui nesse canal. Porque isso aqui é um canal Matemática para Burros. Então o que eu puder fazer você reduzir a sua capacidade, a sua necessidade de cálculo, a sua necessidade de raciocínio para você fazer as questões de uma maneira que você pense o menos possível, eu quero ajudar nisso, tá? E essa questão aqui, ela é crucial, tá? Porque ela é um exemplo muito claro do que é a prova do Enem. Então, sem mais enrolação, que eu já enrolei demais, vamos ler a questão aqui e eu vou explicar o que eu estou falando. O dono de uma embarcação deve partir do ponto P, deve partir daqui, e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite, e como ele dispôs somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Primeiro, a partir do ponto P na direção 110, navegar por 4 horas, ou seja, para cá, né? Direção 110 a gente tem aqui na bússola, ó. Direção 110 é mais ou menos aqui. Então ele viajou para cá, né? Ó. Saiu do ponto P, foi para o ponto Q. Navegou por 4 horas, alcançando o ponto Q. A partir do ponto Q, foi na direção 90, ou seja, para lá, né? Ó, para cá. Alcançando o ponto destino R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, fez na direção 340 em vez de 110. Então ele fez esse outro trajeto aqui, ó. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas. Partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas. O que significa? Que a rota planejada era essa laranja aqui, não é? Isso aqui era a rota planejada, mas ele acabou fazendo isso aqui, na rota verde, certo? A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que fez merda, tá? Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao destino R por meio de uma rota retilínea. Então ele quer fazer esse deslocamento aqui. Considere 0,64 como aproximação para cosseno de 50. A direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente, o quê? Então ele está perguntando, saindo do T e indo para o R, qual que é a direção que ele tem que ir e qual é a distância que ele vai percorrer, né? Quanto tempo ele vai demorar para vir do ponto T para o ponto R, tá? Olha só. Agora preste atenção. Batendo o olho, ele saindo daqui, indo para R. Olha as alternativas. Os graus são 135 e 45, né? Em todas as alternativas. 45 graus é esse ângulo aqui, ó. É aqui, né? Ó, 45 mais ou menos. Um pouco mais perto do 40, por aqui. Não é? Então, se ele sair do ponto T e for para 45 graus, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, não faz sentido ser 45. Vocês já conseguem ver isso? Que não faz sentido ele ir para 45 graus. Então, só em bater no olho, você já tira a B e a E. Batendo o olho, você já consegue tirar a B e a E, tá? Certo. Entendendo isso, vamos para outra parte. Você percebe que a questão, ela lhe induz... Se você tem uma certa experiência em resolver questões assim, a questão, ela lhe induz a você achar triângulos aqui, não é? Ela lhe induz para você, sei lá, fazer isso aqui, ou um triângulo na qual o lado seja isso aqui, né? Ele até dá uma aproximação aqui para cosseno de 50 graus como 0,64, lhe induzindo a utilizar trigonometria, fazer lei dos cossenos, não sei, certo? Mas pensa aqui comigo, olha só. Deixa eu só anotar aqui os tempos, né? Isso aqui foi 4 horas, né? Que ele planejou, 4 horas. 4 horas. Meu Deus, esse meu 4 em 4 horas. Aqui foi 2 horas.
aqui foi 4 horas e aqui foi 2 horas. Pessoal, olha só. Vamos falar sobre o tempo agora. Ele está querendo saber quanto tempo ele vai demorar para fazer esse trajeto aqui. Você olha para uma figura dessa daqui e você percebe o seguinte. Ah, esses 4 horas aqui tá muito parecido o tamanho da seta com essas 4 horas aqui, não é? Tá muito parecido, tô achando. Essas 2 horas aqui, o tamanho da seta também tá muito parecido com essas 2 horas aqui. Então esse desenho tá em escala. Eu posso confiar nesse desenho até para estipular o valor disso aqui, porque tá tudo em escala. Aí você olha para a alternativa C. A alternativa C tá dizendo que vai demorar 12 horas para fazer isso. Olha só, ele demorou 6 horas para fazer esse trajeto aqui. E mais 6 para fazer isso aqui. Você acha que essa distância de azul aqui, ela é a soma de todas essas setas aqui? Essa com mais essa, com mais essa, com mais essa? É menor, não é? Essa distância azul aqui é menor. Não faz sentido? A seta é eliminada também. Você batendo o olho nisso, a seta é eliminada. Concordam comigo? Aí a gente ficou entre duas aqui. Entre 6 horas, né? E 7 horas e 15 minutos. Agora vem a parte um pouco mais difícil de você enxergar. Por quê? Porque essa distância aqui, você vai comparar, você pode, né, comparar com essa distância daqui, ó. Porque essa distância aqui, ela é 6 horas. Aí você olha para essa distância aqui. A distância que você quer descobrir. Você consegue ver, você tem a malícia no olhar, que você consegue ver que isso aqui ainda é um pouco maior do que 6 horas? Ainda é um pouco maior, não é? Não faz sentido? Se você for imaginar essa linha tracejada aqui, e esse 2 aqui tracejado aqui, não vai preencher tudo. Essa distância T aqui ainda é maior do que a soma dessas duas. Então não faz sentido ser 6 horas também. Não faz sentido ser a letra D. Só sobrou a A pra gente. Não é? Você consegue ter essa malícia de escala? Quem não consegue, obviamente, tem como resolver. Não é uma questão difícil. Não é uma questão difícil. Só é uma questão que denota de quem está fazendo uma certa criatividade, digamos assim, para enxergar triângulos. Porque você pode, por exemplo, não sei, você pode puxar um triângulo daqui do ponto S para cá. Você pode puxar tipo um triângulo assim, né? Ó, aqui e... Opa, peraí. Você pode puxar um triângulo aqui e aqui, né? Aqui vai ficar um ângulo de 90 graus. Você pode traçar linhas, por exemplo. Porque, por exemplo, você pode traçar uma linha aqui e você conhece esse ângulo, né? Você conhece esse ângulo aqui. Se você traçar uma horizontal aqui, você também vai conhecer esse ângulo aqui, né? Porque você sabe a direção que eles foram. Então, esse grau aqui, ele foi a 340, né? Esse ângulo aqui, esse cara aqui é 340 de acordo com no horário aqui, né? Ó, 340, então a distância do 340 para o zero é 20 graus. Então esse cara aqui é 20 graus, ó. Esse cara laranja aqui, a gente vê que ele foi na direção 110, né? Ó. Ele foi na direção 110, então esse cara aqui é 110, mais ou menos aqui. A distância do 110 para o 90 também é 20. Então esse cara aqui também é 20 graus, né? Então você pode, você pode usar alguma coisa, né? Porque se você, por exemplo, traçar essa distância aqui, ó, vou botar até em vermelho. Se você traçar essa distância aqui, ó, do S pro Q, essa distância em vermelho aqui é a mesma dessa, não é? E aqui você esbarra num triângulo que você conhece os ângulos. Esse cara aqui é 90, você tem 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, aí vai dar um ângulo de 130, né? Vai dar um ângulo de 130, porém, se você tiver conhecimento do círculo trigonométrico, você percebe que o 130 ele está no lado oposto do 50. Então, ele vai ser o cosseno de 50, só que com sentido trocado, né? Por causa do ciclo trigonométrico. Enfim, eu não vou resolver. Mas você com conhecimento de matemática, você consegue resolver isso aqui. Embora, isso aqui é um canal de matemática para burros. Então, priorizem sempre a lógica. A lógica é muito mais importante do que você saber calcular isso aqui, tá? É essa a ideia que eu quero passar nessas provas do Enem. Espero que você tenha gostado da resolução. Espero que você tenha entendido qual que é a minha mensagem. É importante você saber também
Saber trigonometria, claro que é importante, mas a lógica no Enem, ela prevalece, ela lhe salva, lhe ajuda a ganhar muito tempo em cima dos seus concorrentes, e o Enem é uma prova de concorrência. Então, cada minuto que você consegue ganhar naquela prova vale ouro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima.